Olá, gente, boa noite. Desejo que a graça e a paz de Jesus seja e como é uma verdade na sua vida, mas que acima de tudo seja uma realidade na sua vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito delicado, mas necessário na nossa, eu diria que na nossa existência. Antes eu queria pedir que você se inscreva, deixe seu like, comente, divulgue, compartilhe, mande nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, enfim, nos ajude a divulgar a mensagem, o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos meditar em Mateus 18 e o assunto é perdão. Mateus 18, versículo 21 e 22. A gente vai pensar um pouquinho por que Pedro faz essa pergunta para Jesus, tá bom? Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É interessante a gente pensar na palavra perdão, que na nossa mente achamos que perdoar é concordar. E na verdade não é. Hoje o dia todo me veio a seguinte frase na mente: perdoar é uma questão de sobrevivência. Perdoar é uma questão de sobrevivência. Em que contexto que está isso aqui que Pedro pergunta para Jesus? O contexto está em uma relação, um relacionamento entre os irmãos. Até o título aqui do texto está: como que eu devo tratar um irmão que peca? Por que Jesus nos deu o perdão? Ele nos deu o perdão para perdoarmos. E geralmente nós ouvimos assim: só Deus para perdoar. Não. Deus não tinha que nos perdoar. Mas, no sentido lógico, linear e humano, Deus ele tinha que nos condenar, porque nós somos pecadores, imerecedores da graça de Deus. Mas a graça, que é esse favor que eu não mereço, eu recebemos do Senhor Jesus. E é interessante que no versículo 15, a palavra de Jesus fala assim: se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir você, ganhou o seu irmão, mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E geralmente nós lemos esse texto e interpretamos de uma maneira muito cruel, principalmente o verso 17. Se ele recusar ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. O que o texto ele está nos dizendo é que a misericórdia e a compaixão, ela precisa estar em pauta, ela precisa estar em alta. E o perdão ele é uma questão de sobrevivência, justamente para que não cresça dentro de mim esse veneno que a falta de perdão ele gera. Valdir, então quer dizer que para eu perdoar eu tenho que aceitar? Não, o perdão não faz bem para quem recebe o perdão faz bem para quem perdoa. E cada vez que eu tenho essa consciência de que o perdão ele faz bem para mim, eu não vou colocar limites para perdoar o outro. Até porque esse múltiplo de 7 que Pedro fala aqui, Pedro fala até 7 vezes, Jesus extrapola e ele fala não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, é justamente para a gente viver aliviado desse veneno que é a amargura, que é o rancor, que é o ódio, a raiva, que a falta de perdão ela faz gerar dentro de nós. Então, comece essa semana sabendo que Jesus te perdoou porque justamente nós precisávamos do perdão. Precisávamos do perdão para poder perdoar.
Então não coloque limites para perdão. Ah, mas parece que o perdão ele se tornou uma coisa meio que sem sentido. Não, porque eu preciso entender que se eu não perdoo, entre aspas, coisas pequenas, eu não vou ter condições de perdoar coisas grandes. Perdão é uma questão de sobrevivência, para que eu possa viver, desfrutar da vida e não deixar com que envenene o meu interior. Eu postei no meu status do WhatsApp hoje uma frase do pastor Caio Fábio, que o perdão me desenvenena, tira este veneno dentro de mim. Então que nós possamos iniciar esta semana que hoje começa, certos de que o perdão é uma questão de sobrevivência, para que o meu coração fique pacificado, em paz e cheio da graça e do amor de Jesus, tá bom? Quero agradecer as orações de vocês. A minha prima, ela já está de alta, já está em casa. Obrigado pelas orações. E nós possamos ter a consciência que o perdão é algo que o Senhor nos deu para usufruirmos, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pelo teu perdão. Obrigado. Pecamos, falhamos, não merecemos o teu amor, não merecemos a tua graça, mas recebemos de graça o teu perdão. Justamente porque quando falhamos, aquilo que Jesus diz na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Geralmente nós não sabemos o que fazemos. E que o Senhor nos dê sabedoria para perdoarmos, para que nenhum veneno, nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhuma má água venha crescer dentro de nós, mas a água pura, a água que é o Senhor, crescer dentro de nós. Nos abençoe, nos dê uma semana de paz, de alegria, certos de que a presença do Senhor é uma realidade, uma verdade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu desejo que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a ação consoladora do Espírito seja presente na sua vida, tá bom? E não se esqueça, uma vida simplesmente simples. É dessa maneira que o Senhor deseja que vivamos, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.